Meu nome é Fernanda, mas eu sempre adorei o diminutivo do nome para Nanda. Nanda. Assim as pessoas me chamam. Por falar em pessoas, como eu gosto delas, das pessoas, e tanto que eu fiz um curso de enfermagem, porque sempre nessa profissão a gente tem a oportunidade de cuidar de gente, do outro, de se interessar pelo outro. E dentro da minha profissão, eu sempre procurei melhorar cada dia mais na minha dedicação ao outro. Um dia eu descobri que eu tinha um talento especial para cuidar de pessoas com Alzheimer. Nossa, que coisa difícil, né? É difícil cuidar de pessoas que têm Alzheimer, não é fácil não. Mas foi aí que eu acabei buscando um outro curso que se mostrou muito eficaz nessa área. Terapia ocupacional, você já ouviu falar? Pois eu fiz, terapia ocupacional. Pesquisas mostram que o uso dos tratamentos de terapia ocupacional tem se mostrado eficientes em idosos com Alzheimer. Essas práticas podem proporcionar autoestima, melhora no humor, mais qualidade de vida e outros aspectos importantes para o bem-estar do indivíduo, que é o que importa. Apesar da doença que degenera dia a dia o cérebro, a terapia ocupacional dá um pouco de sentido à vida doente e faz lembrar a família que a pessoa ainda não morreu. Tem gente da família que quando alguém pega Alzheimer, é como se a pessoa tivesse morrido, e não é bem assim. Assim, esse trabalho acaba me realizando enquanto pessoa, e eu ainda ganho para isso, quer dizer, ainda ganho um dinheirinho para isso. Ganho e gasto, né? Na vida da gente é assim. Bem, eu não sei você, mas eu sempre adorei comprar essas coisas em brechó, especialmente casacos mais quentes, casacos assim mais rigorosos, coisas pesadas. Eu tenho peça aqui tão pesada para inverno que eu acho que jamais teremos um inverno desses aqui no Brasil. Sabe aqueles sobretudos? São peças que em loja, nossa, se você comprar um zerinho, paga muito caro. Às vezes é para pouco uso num país tropical como o nosso, mas vale a pena ter. Não sou acumuladora não sou, mas eu adoro ter uma peça dessa pro inverno. No brechó, com sorte, você encontra às vezes peças lindas desse vestuário, às vezes mais diferente, mais sofisticado, ou coisa do gênero, e às vezes por um precinho legal, viu? Ainda mais que eu planejava em breve fazer uma viagem assim para um lugar onde nevasse. Então eu fiz aquela compra no brechó. Ei, aqueles casacões de lã, aquelas coisas pesadas, dei sorte. Encontrei exemplares lindos. Fiz uma bela compra. E como eu sou assim, acinturada, aquela blusa vermelha, uma espécie de um blazer feminino, com um cinto feito em tecido do mesmo tom, nossa, aquela blusa acinturada caiu muito bem em mim. Só esperava agora a ocasião, né? Um frio mais rigoroso que justificasse o seu uso para eu me tornar, quem sabe, merecedor até de um elogio por aí. Mas enquanto o frio não chegava, oh meu Deus, quando é que vai fazer aquele frio? O frio não chegava e nem aquela minha viagem para um país onde nevasse, engatasse, eu fui dando um tempo ao tempo e a vida seguia. Foi quando, de repente, eu comecei a ter aqueles sonhos. A blusa vermelha, aquela mesma que eu havia comprado no brechó, de início, eu sonhava que eu procurava para vesti-la e não encontrava de jeito nenhum na minha casa. O sonho era esse. Eu queria vestir a blusa vermelha e não encontrava de jeito nenhum. Às vezes eu me lembro dos sonhos que faziam frio lá fora, um frio, e eu começava até a tremer. Aí eu procurava, a minha blusa vermelha, eu quero vestir a minha blusa vermelha, e eu não encontrava. Então eu era obrigada a voltar para a cama e aí eu não saía de casa. Esse era o sonho. Noutras vezes, também no sonho, eu havia conseguido fazer a minha viagem. Então eu não estava mais no Brasil, eu estava em outro país, neve caindo lá fora. Aí eu procurava a minha mala, a blusa vermelha, que eu devia ter levado para a viagem, mas eu não encontrava. E eu não podia sair. Eu era obrigado a ficar naquele quarto de hotel, sei lá onde eu estava, mas eu não podia sair. Se não dei muita importância aos sonhos, quando os sonhos começaram, entendendo que o motivo dos mesmos era porque eu havia gostado tanto da blusa e eu estava louca para usá-la, depois
eu comecei a ficar preocupada. Não era normal eu sonhar tanto com uma peça de roupa, por mais que eu tivesse gostado dela. Tudo bem, gostei, mas sonhar? Sonhar com uma peça de roupa é estranho. Será que tinha alguma coisa errada com aquela blusa vermelha? Será que tinha alguma coisa errada com aquela blusa vermelha? Mas eu pegava o casaco, aí não era sonho. Eu pegava o casaco, olhava e não via nada de errado. Era apenas uma peça linda de um vestuário, mas eu não havia comprado aquela peça num brechó para ficar preocupado com ela. Mas peraí, tem algum mistério nessa blusa vermelha? Ok, quando você compra algo num brechó, óbvio que aquela peça já teve outro dono, outra dona. Será que o problema seria esse de fato? Besteira. Bobagem. Eu já comprei tanta coisa em brechó e nunca tive nenhum tipo de dissabor ou problema. Eram peças usadas apenas, mas adquiridas por mim de maneira honesta. Agora elas me pertenciam. Já teve gente que veio me falar: ô Nanda, eu não gosto não de comprar coisa assim usada em brechó, porque ela pode vir com a energia do ex-dono, sabe? E essa energia, às vezes, pode não harmonizar com a nossa, não bater com a nossa. Eu também ouvi esse tipo de explicação, mas nunca acreditei nisso, não. E depois, não há nada que uma boa lavada não possa resolver, né? Não é isso? Pelo menos eu penso assim, isso mesmo. Foi quando eu pensei assim que me lembrei. Eu ainda não tinha mandado lavar a blusa vermelha. Até porque ela era um tipo de blusa que não pode ser lavada em casa. Misturando o lã e uma espécie de cetim no forro, aquilo não podia ser lavado em casa. E mais o cinto, era uma peça que tinha que ser lavada a seco. Então eu teria que levá-la numa lavanderia para que se fizesse o serviço. E decidi, vou fazer isso agora. Então eu fui lá, peguei o casaco blazer, verifiquei bolsos, ok, já me preparava para colocá-la no cabide para transportá-la, quando eu me toquei que aquela blusa tinha um bolsinho interno. Sabe aquele bolsinho interno de blazer? Isso, ela tinha um bolsinho interno daquele. E quando eu enfiei a mão no bolsinho interno, eu achei um papel estava dobrado. Quando eu abri o papel, no papel, estava escrito: por favor, Marta, é com essa blusa que eu quero ser enterrada. Por favor, Marta. Meu Deus, o que é isso? Estava escrito, era um bilhete no bolso interno da blusa vermelha. É uma blusa blazer vermelha. Por favor, Marta, é com essa blusa que eu quero ser enterrada. Por favor. Nessa hora, levei um choque. Tudo bem que eu sempre fui desencanada para essas coisas, mas era uma mensagem muito direta. Era um apelo, e no apelo, observem, havia o pedido, por favor, 2 vezes, no início e no fim. Por favor no começo e por favor no fim. Quer dizer, a pessoa queria mesmo ser enterrada com aquela blusa. Mas quem? Sim, ela se dirigia a uma Marta, mas obviamente que não era a pessoa, a dona da blusa. E agora? Agora a blusa era minha. Eu tinha comprado a blusa. Ou as coisas não são exatamente assim? Eu vinha sonhando com a peça, aqueles sonhos que eu tinha tido com a peça. Será que tem alguma coisa a ver com o que agora eu acabava de descobrir? Dobrei, peguei aquele papel, dobrei novamente o papel e eu coloquei no mesmo bolso interno da blusa. E parei um pouco para pensar, o que eu faço agora? O que eu faço agora? E a verdade foi que isso ficou martelando no meu pensamento, de modo que eu não tinha mais sossego. E aí tomei a decisão. Eu vou voltar lá no brechó,
onde eu comprei a blusa e vou tentar descobrir quem era a dona dessa blusa. No brechó, a moça que me havia vendido a peça não estava. Tinha tirado uns dias para descanso. Mas havia um senhor. Ele sempre estava lá. Aquele senhor devia ser o dono do brechó. Me apresentei. Falei, olha, eu comprei umas peças aqui, incluindo essa blusa, e perguntei se ele se lembrava quem tinha vendido aquela blusa para ele, no brechó dele. Quis saber se ele, no exercício de mente, de memória, se lembrava. Aí ele olhou para mim e até perguntou por que veio com defeito. Tá com algum defeito? Se você quiser, pode devolver. A loja aqui é responsável, pode ficar tranquila. Falei que não se tratava de defeito nenhum. Era apenas um interesse meu saber a procedência da blusa. Ele olhou a peça, foi conferir num álbum de fotografias. Ele conferiu. Ele disse que sabia sim quem lhe havia vendido a blusa, mas ele não tinha autorização para informar quem era. E reiterou: se a senhora quiser devolver, sem problema nenhum, ou pode até trocar por outra peça, ou eu te devolvo o dinheiro, não tem problema. Por não ser esse o meu objetivo, eu fiquei matutando, pensando um jeito de tirar alguma informação sobre a ex-dona da blusa vermelha. Fiquei olhando outras peças enquanto isso. Fiquei observando, fazendo o senhor entender, quem sabe, que eu queria trocá-la ou ainda comprar algo. Foi quando eu tive a ideia. Meu senhor, pois não. Vamos fazer o seguinte. Eu preciso demais falar com a ex-dona dessa blusa. Como o senhor sabe de quem se trata, eu vou deixar com o senhor o meu telefone. Vou deixar aqui o meu telefone. Se essa pessoa vier à loja, ou se o senhor tiver algum outro jeito de encontrá-la, passa o meu telefone para ela e diga que eu preciso muito falar com ela. E o assunto é importante. Será que o senhor pode fazer isso por mim? Mas esse assunto envolve aqui a loja? Porque se for a loja, eu que tenho que resolver com a senhora. Não tem nada a ver com a loja. Tem nada a ver com a loja. Eu tenho até cismo de entrar no assunto, mas tá, eu vou adiantar mais ou menos pro senhor. Foi um sonho que eu tive. Foi um sonho. Bobagem, besteira. Por favor, será que o senhor pode fazer isso por mim? Ah, um sonho. Sei. Tá bom, eu vou ver o que... posso, sim. Eu não sei se a pessoa vai te ligar, mas eu faço. Isso, apenas o senhor diga que é muito importante. Eu quero conversar com ela, ou ele, sei lá. É muito importante. Tá, pode deixar. Ainda para agradar ao homem, eu comprei um echarpe que eu gostei muito. Comprei outra peça. Para agradar o homem, eu queria adoçar o homem. Então eu comprei o echarpe e fui embora, levando comigo o echarpe e a blusa vermelha. Levei a blusa comigo. Mas confesso que eu fui sem muita esperança de receber um telefonema de volta. Mas que coisa. Que coisa. Uns 10 dias depois, quando eu pensava em voltar à loja por uma nova investida, uma nova tentativa, eis que meu telefone tocou. Era um homem, de voz grave e pausada. Oi, Fernanda? Meu nome é Everton. Sim, eu tô ligando. É sobre uma blusa vermelha que você comprou no brechó. Oi, Everton. Puxa vida. Everton, olha, muito obrigada por você ter ligado, é verdade. Eu comprei sim essa blusa vermelha, que deve ser de alguém da sua família, né? Sim. Fernanda, é da minha tia Elvira. Ah, e quem é a Marta?
Marta, quem é a Marta? A Marta? A Marta é minha prima, filha dela. Ah, sei. Então é isso. Eu não entendi. Isso o que, Fernanda? Desculpa, eu vou ser clara. Olha, é que a Marta é filha da tua tia, né? Tua prima. Isso. Então, a Marta, ela não viu que a sua tia tinha escrito um bilhete, e esse bilhete ela colocou no bolso interno da blusa vermelha. E esse papel contém uma mensagem muito importante, que considero que agora, sei lá, eu acho que pode ser tarde demais. Ele escreveu: posso ler para você? Sim, pode ler o que ele escreveu. Por favor, Marta, quero ser enterrada com essa blusa. Por favor. Sabe, Everton, o que me chamou a atenção foi que ela colocou por favor 2 vezes, no comecinho e no fim do bilhete. Não diga. Ô, Fernanda, meu Deus. Desculpa, Você pode me devolver essa blusa? Eu lhe pago o que você pagou por ela e até acrescento pelos gastos e preocupação. Sim, Everton. Devolver a blusa? Posso. Eu não estou preocupado com dinheiro, não. Mas uma pergunta: não é tarde demais? Assim, pelo pedido, não é a tua tia Elvira? Não, Fernanda. A minha tia Elvira, ela não morreu. Ela tá com Alzheimer, mas ela não morreu. Ai, puxa, graças a Deus. Tá, e como nós podemos combinar para te devolver a blusa? Logo na conversa que se transcorreu dali para frente, descobrimos que morávamos bem distantes um do outro. Mas eu ia atender um paciente no dia seguinte, no mesmo bairro que ele morava. E combinamos. Assim que eu saísse da casa desse paciente, eu passaria pela casa do Everton e levaria comigo a blusa vermelha. Assim ficou combinado. E já eram 7 horas da noite quando eu toquei a campainha. Everton já me esperava. Achei que tudo terminasse ali no portão da sua casa, mas ele perguntou no que eu trabalhava e eu falei. Ele me disse que não acreditava. Não acreditava por quê? Porque há dias ele queria cruzar com alguém da minha área, que fosse especialista nessa área do Alzheimer, de cuidar de pessoas com problema com Alzheimer. Ah, tá, eu entendi. Ele disse que a tia Elvira morava na casa dele. Ah, é? Ela mora aqui? Mora. Sinceramente, eu nunca imaginei que existisse uma profissional especializada nisso. Eu falei pra ele que eu achei que ela vivesse com a filha Marta, aquela do bilhete, mas eu estava redondamente enganada. Ele me pediu, agora sim, ele me pediu que eu entrasse. Entrei. Detalhe, entrei segurando a blusa vermelha, como eu fosse assim, a tintureira que veio entregar, sabe? Quando você entra, até fiz um ganchinho com meu dedo indicador e entrei com a blusa vermelha de pendurada no dedo, como se eu fosse a tintureira. Quando a porta da sala se abriu, que fui dando os primeiros passos no interior da casa, eu vi uma senhora prostrada sobre uma poltrona bem num canto grande da sala. Aquela senhora, ela nem parecia notar a minha presença. Só podia ser ela, a dona Elvira. Eu fui me aproximando dela e quando eu cheguei bem perto, eu levei a blusa à frente para que ela visse e fiquei esperando alguma reação da parte dela. Quando ela olhou, que ela viu a blusa vermelha, ela abriu um sorriso
coisa que depois eu soube, ela não fazia muito tempo, há dias ela não sorria. E não apenas sorriu, como ela falou. É essa linda blusa, linda essa. É essa. Eu entreguei a blusa para ela, para Dona Elvira. Ela apanhou com o melhor de sua estima. Enquanto a Dona Elvira se encantava com a blusa vermelha, Everton me pediu que eu me sentasse à mesa e nós começamos a conversar. Ele queria saber do meu trabalho. E eu falei para ele da minha especialidade como enfermeira, de cuidar de gente com Alzheimer e sobre a famosa terapia ocupacional que eu realizava com meus pacientes. Ele gostou do que ouviu. Falou da importância da tia Elvira na vida dele, que desde os 8 anos de idade dele, quando ele se tornou órfão de pai e mãe, os pais dele, do Everton, morreram num acidente. Então quem criou o Everton foi a tia Elvira. Enquanto o Everton me contava, né, que ele tinha sido criado por ela, tudo o que estudara, fazia e tinha, ele devia à tia dele. Tudo que ele tinha estudado e tudo que ele era e tudo que ele já tinha conseguido na vida, ele devia para a tia Elvira. E em reconhecimento por tudo isso, ele tinha trazido a tia Elvira para sua casa. Ele foi buscá-la numa clínica onde ela tinha sido deixada pela tal prima, a Marta, filha da Dona Elvira. Essa prima, a Marta, vivia nos Estados Unidos e ela praticamente abandonou a mãe numa clínica. Quando ele, Everton, soube que a Marta, ao invés de cuidar da mãe, a internou numa clínica e voltou para a América, ele ficou profundamente tocado. Apenas comunicou a prima nos Estados Unidos e foi buscar a tia Elvira para viver o que restava da vida dela, mas de maneira digna. Eu sabia que seu ato não era simples. Aquilo exigia muito dele. Sua noiva, por exemplo, não suportou. Para você ter uma ideia, a noiva do Everton não suportou. O encostou na parede. Ou ele levava a tia de volta para a clínica, ou ele perderia a noiva. Bom, o noivado acabou aí. O noivado terminou aí. E foi também quando ele soube que a prima Marta dilapidou tudo o que era da tia, mas acabou com tudo. Vendeu a casa em que a tia vivia, vendeu joias, sapatos e todas as suas roupas. Ao longo daquele quase um ano com a tia doente, ele via a tia chorar quase todos os dias. Muitas vezes, lógico, um choro sem sentido, sem lógica, por coisas infundadas. Mas, em raríssimos momentos de lucidez, a tia Elvira falava da blusa vermelha. Da blusa vermelha. Foi isso que fez ele telefonar para a prima, a Marta, nos Estados Unidos, e ele ficou sabendo o lugar onde a prima tinha vendido as peças, ou parte das peças. Ele foi lá, no brechó, especificamente atrás da blusa vermelha. Foi quando ele recebeu o meu recado. Ó, que coisa! O dono do brechó passou meu recado para ele, ele entrou em contato comigo. A blusa vermelha era de grande importância para a tia Elvira. Ele iria me contar toda a história. Mas agora, ele queria saber de mim o seguinte: se eu podia trabalhar com a tia Elvira. E a minha resposta não poderia ter sido outra. Everton, sim, lógico que eu posso. E quando assim eu respondi, foi que se deu início a toda essa história, que eu preciso continuar contando nos detalhes para vocês, para que vocês não percam absolutamente nada. Lógico, aceitei a proposta de trabalho do Everton e, como tudo na vida, não foquei no que eu iria ganhar. Para mim, sempre existiram outros valores. A Dona Elvira, ela se simpatizou comigo. Isso é discutível, porque dependendo do grau do Alzheimer de uma pessoa, diz a ciência que ela não pode mais ter empatia com alguém. Se tudo acontece no cérebro e o mesmo já se degenerou, torna-se impossível processar ali quaisquer sentimentos. Essa é a explicação científica, e quem a defende, como eu, tem que ser aceita assim. Mas, além de qualquer tese científica, para mim, existe um Deus. Deus é que inspira. Eu acredito na ciência, mas quem inspira
O cientista é Deus e, portanto, somos todos filhos dele, Deus. Também assim sendo, cada um de nós tem uma alma, e a alma, não se degenera com os fenômenos da natureza corpórea. Acreditando nisso, houve entre mim e Dona Elvira uma sintonia de almas. Alguém tentou explicar com a tese de que foi assim porque eu tinha levado a blusa vermelha, entreguei para ela. Até pode ser, mas tudo pode ser. Como acabou sendo, eu fui trabalhar nos cuidados da tia Elvira. De início, eu tinha outros pacientes e me dedicava a ela apenas algumas horas. Mas eram pacientes já bastante idosos e muito atingidos pela doença, o mal de Alzheimer, e aí se soma outro tipo de doença. Em pouco tempo, esses pacientes foram falecendo, um a um. E aí eu pude aumentar o tempo de dedicação no tratamento da tia Elvira. A minha chegada na casa, na vida daquela pequena família, representou muito pro Everton. Ele rapidamente passou a confiar em mim e ele pôde voltar a cuidar do seu escritório de advocacia, diga-se de passagem, de excelentes trabalhos prestados. Eu também não fazia feio. A Dona Elvira, sob os meus cuidados, começa a progredir. É incrível dizer isso, porque todos sabem que o Alzheimer é uma doença degenerativa, quer dizer, a pessoa só piora, avança sempre no sentido de piorar a sua vítima. Ou seja, a tendência é o doente ficar cada vez pior. Mas o fato é que existem pessoas que estão muito pior do que já deveriam estar, e isso tem muito a ver com a forma de como são tratadas. Meu método de tratamento como enfermeira e principalmente a terapia ocupacional, eu acredito muito nela, terapia ocupacional, fez com que Dona Elvira saísse de uma quase letargia para muito mais atividade. Ela passou a fazer mais coisas. Ela estava, desculpe eu usar a expressão, sabe quando a pessoa está morta? Uma vida letárgica, e ela passou a ter muito mais atividades. O cérebro, se fica parado, ele vai morrendo. Com a doença ainda, nossa, ele vai morrendo, vai sendo acelerado o processo de morte. Mas a atividade retarda essa morte. Ao contrário, a atividade vai mantendo vivo neurônios. Por isso, a dica: use o seu cérebro, leia, faça conta. Uma coisa que eu aprendi na terapia ocupacional: de vez em quando faça cálculo matemático de cabeça, sem máquina de somar. Sem aquela maquininha do celular. Tem gente que já pega a maquininha do celular. Não, uma dica minha como terapeuta ocupacional: faz conta de cabeça. Importante isso pro teu cérebro. Force a tua memória. Palavras cruzadas, nossa, é uma maravilha. Quanto mais ativo o seu cérebro, menos doença. Mas nesse momento eu quero entrar nas histórias mais incríveis dos envolvidos. Afinal de contas, quem foi a Dona Elvira, hein? Quem era a Dona Elvira? Eu quero falar um pouquinho dela. Eu preciso falar da dona da blusa vermelha, Dona Elvira. Seus pais tinham uma pequena fazenda em Minas Gerais, e foi lá que ela conheceu um engenheiro agrônomo de nome Sr. Matias. Se apaixonaram e logo após um ano do conhecimento de ambos, se casaram. O Sr. Matias, como engenheiro agrônomo, conhecia muitas propriedades onde prestava o seu serviço e descobria na sua lida gente que com urgência precisava vender suas terras. De início, ele atuou meio como um corretor, arranjando compradores para as terras. Mas aí ele foi ganhando poupudas comissões e logo o Sr. Matias teve grana, dinheiro para comprar o seu primeiro sítio, que virou fazenda. E inteligente do jeito que ele era, trabalhador como ele era, ele ficou um homem rico, virou fazendeiro. Começou assim. Foi quando Dona Elvira engravidou e deu à luz a Marta, a filha. Quando a menina Marta nasceu, já se pode dizer que ela nasceu num berço de ouro. A Dona Elvira tinha uma preocupação. Seu irmão Elson, ele também tinha se casado com Joana, mas lutava com a vida.
o Elson era irmão da tia Elvira, tá? Não vai confundir, não é irmão da Marta. O Elson era irmão da tia Elvira. Então vamos lá. Então o seu irmão Elson, irmão da tia Elvira, ele também tinha se casado com a Joana, mas lutava com a vida. Ele tinha tentado como comerciante de roupas, os negócios não prosperaram e ele ficou com muita dívida. Foi justamente nesse momento que nasceu o filho do casal, esse rapaz que eu conheci, o Everton. O Everton. Esse que me empregou para trabalhar com a tia Elvira. Houve muita tentativa por parte do irmão, quer dizer, do tio, né? Irmão da tia Elvira. Houve muita tentativa por parte do irmão e muita luta, mas as coisas não se acertavam. Foi quando entrou na história a dona Elvira e seu marido Matias. Ele, já próspero, fazendeiro, arrumou para o cunhado um trabalho como representante de fertilizantes da marca Maná. Lembram desse fertilizante? Com Maná, adubando tudo dado. Vocês lembram dessa frase? Chamava-se Maná. O trabalho era muito bom e logo o tio Elson, irmão da tia Elvira, passou a ganhar bem e a cada vez melhor. Foi quando ele comprou um carro 0 quilômetro. E naquele fim de semana, ele vinha mostrar o carro para a irmã, a dona Elvira, e o cunhado, o seu Matias, que tanto ajudaram o Elson. Vinha no carro ele, a mulher dele, a Joana, e o filhinho dele, Everton, de 8 anos. Foi quando tudo aconteceu. Um caminhão sofre uma quebra da ponta de eixo. Eu nem sei o que é isso. Eu estou dizendo aqui para vocês da forma que eu ouvi. O caminhão sofre uma quebra da ponta de eixo e invadiu a pista contrária, aonde vinha Elson, a dona Joana e o filhinho Everton, de 8 anos. Pouco sobrou do carro. Pouco sobrou do carro. Morreram Elson e Joana. E por um milagre, o menino Everton, de 8 aninhos, deitado no banco de trás, sofreu apenas escoriações, arranhões. A essas alturas, os pais de dona Elvira já estavam doentes e bem idosos, e ela então ficou com o sobrinho, o menino Everton, que veio viver com a tia Elvira. Ele tinha 8 anos. Sua prima Marta tinha 11, mais velha que ele, 3 anos. Tia Elvira, vendo a tristeza do menino Everton, se dedicou demais a ele, como a querer compensá-lo pela falta dos pais, numa idade tão importante, né? 8 anos. Nossa, ficar órfão de pai e mãe nessa idade não é brincadeira de jeito nenhum. Não era verdade, mas birra de filha única e bastante mimada começou a ficar cobrando coisas ali. Isso gerou em Marta um ciúme. Ela passou a reclamar com o pai, seu Matias, que agora a mãe não ligava mais para ela. Só liga pro Everton, pai. Ela só dá bola pra esse menino. Sabe, birra? Inventou isso. Lógico que não era verdade. Parecia coisa boba de criança, mas creia, isso gerou uma espécie de um racha na família. De um lado, dona Elvira e o sobrinho Everton. De outro, seu Matias e a filha Marta. Ciúme tolo de criança, mas que causou tanta dor e conflito entre os membros daquela família. Marta era o xodó do pai. Para ela, tudo primeiro. Seu Matias fazia questão. Everton tinha a proteção da tia e teve que se acostumar em ser sempre o segundo. Mas é verdade, aquilo que não nos mata nos fortalece. Vou até repetir, isso aqui é muito importante. Aquilo que não nos mata nos fortalece. E foi o que aconteceu. Isso fez de Everton uma pessoa muito mais forte. E ele passou a entender que diante da grande tragédia que lhe acontecera, ele estava sempre no lucro. Sempre no lucro. Isso a prima estudou,
se formou. E se ela fez tudo isso, ele também. Ele também. E olha que ele pôde fazer seu curso de Direito numa excelente faculdade. Foi aprendendo com o tempo, o Everton, a suportar as caras feias, as agressões da prima, assim como a receber do tio apenas as cobranças do tipo: senhor Everton, quero ver seu boletim, larga aqui. Ó, se tem nota com menos de 7 aqui, não vai ganhar tal coisa, não vai ter chocolate, não vai ganhar presente. Sabe, pro tio Matias era mais fácil punir um menino. Senhor Everton, que cabelo comprido é esse? Tá com inveja da sua prima? Quer virar mulherzinha? Era a educação de antigamente. Senhor Everton, a bola de basquete é da sua prima, você sabe disso. Ela arremessa primeiro. Primeiro você, filha. Senhor Everton, o senhor furou o pneu da bicicleta da sua prima, é? O senhor não conserte, dá um jeito de consertar. Enche o pneu, se vira, você não é quadrado. Então esse tipo de cobrança ele sofria durante a infância e adolescência. Coisas que parecem bobas, mas que ajudam a formar a personalidade de um forte. Um forte, ele surge disso, desse tipo de cobrança. A menina, ao contrário, como tinha tudo de mão beijada, ela se enfraquece do ponto de vista da personalidade. E ele se fortalece. Até que nós chegamos ao episódio da blusa vermelha. Foi a tia Elvira que mandou fazer a blusa vermelha num costureiro da sua confiança. Ela queria a blusa mais bonita. Afinal, naquele vindouro mês de julho, depois de muita luta, ela iria na formatura do seu sobrinho filho, né? Everton. Ela iria na formatura do Everton. Ele agora, bacharel em Direito. Ela sabia que era uma grande vitória. Afinal, há quase 20 anos, ela o recebeu pequenininho em sua casa como um filho. Sabia, e ainda melhor do que o próprio Everton, o que ela teve que brigar por ele, devido ao ciúme maluco, infundado, da filha Marta. O marido que pendeu pro lado da menina, muitas vezes não queria o sobrinho tendo as mesmas oportunidades de estudo da filha, mas ela, tia Elvira, com jeitinho, com paciência, com perseverança, foi vencendo tudo. E chegava aquele momento. Formatura de Everton. Ela queria a blusa vermelha mais bonita. E o costureiro caprichou. Segundo o mesmo, ele se baseou numa peça que tinha sido usada pela Rainha Elizabeth. Meu Deus do céu! Olha a história da blusa vermelha. O costureiro se baseou numa peça que tinha sido usada pela Rainha Elizabeth. Ficou linda! E o frio que fez na formatura, no sul do Brasil, justificava plenamente o seu uso. Marta, a filha, que a essas alturas já estava formada e até casada, ela foi à festa. E como mulher, evidente que viu a beleza da blusa da mãe. Nossa, mãe, que blusa linda, né? Toda mulher observa esse tipo de coisa. Nossa, mãe, isso ela arrasou, hein? Que blusa, né? Ela curtiu, ela viu a blusa da mãe.